Shalom Ubrachá. Nossa aula de hoje, sendo que estamos antes do Tisha B'Av, o dia 9 de Av, quando o Beit HaMikdash foi destruído, o primeiro Beit HaMikdash, o primeiro templo sagrado de Jerusalém, e também o segundo Beit HaMikdash, os dois foram destruídos no mesmo dia. E esse dia de Tisha B'Av, ele já é um dia lembrado na nossa história, desde a época que o povo de Israel estava no deserto. Foi decretado para eles falecerem no deserto, depois de tudo que aconteceu lá, o bezerro de ouro, o Cora, os espiões, foi decretado que eles vão falecer no deserto, aquela geração, e o dia que todo mundo falecia era esse dia de Tisha B'Av. As pessoas que saíram do Egito com uma idade acima de 20 anos, e eles sabiam que eles iriam falecer no deserto, aí eles já dormiam, no dia de 9 de Av, eles já dormiam dentro de covas, assim, cada um cavava um túmulo, ele dormia dentro do túmulo. Se ele acordava de manhã, quer dizer que esse ano ele não ia morrer mais, até Tisha B'Av do ano que vem. Então vai ver que por isso todo mundo queria dormir no túmulo, só para se garantir. A gente não está garantido de nada, mas eles pelo menos tinham essa garantia. Dormiu no túmulo, acordou, sabia que só o ano que vem. E aquele dia que todo mundo falecia era o dia de Tisha B'Av. E por quê? Naquele dia tudo aconteceu, naquele dia foi decretado isso lá de cima. E depois disso, na época do primeiro Beit HaMikdash, o primeiro Beit HaMikdash foi destruído. Depois o segundo Beit HaMikdash foi destruído no mesmo dia. E se pergunta, qual é o denominador comum? Qual é o lado comum de todos esses acontecimentos? Foi o fato da pessoa ter feito coisa errada conscientemente e intencionalmente. Ou seja, se a pessoa está se comportando como os pais dele ensinaram ele a se comportar, ele, coitado, ele foi educado da maneira errada, aí não tem como culpar ele. Agora, se dentro desse comportamento errado que os pais deram para ele, ele é mais rigoroso, tipo, ele se comporta mais errado ainda, isso já é uma opção dele. Então, por isso que naquele país antigo, que era o Reino de Israel, o país das 10 tribos, o famoso Reino de Israel, o Ahav, que era um dos reis, o Eliyahu Navi, o profeta Elias, falou que não vai mais chover. Imagina uma situação dessas, o país que depende 100% da chuva. O rei falou para o Eliyahu Navi, falou, olha, a gente está fazendo idolatria, e está escrito no Chumash, está escrito no Shema Israel, que se a gente fizer idolatria não vai chover, e continua chovendo, está tudo em ordem, não tem problema, esse Deus aí que você fala que existe, não existe não. Eliyahu Navi falou, então não tem outro jeito, né? Se você está fazendo essa proposta, você está dizendo que vocês estão fazendo idolatria, e continua chovendo, quer dizer que Deus está sendo bonzinho com vocês justamente. E qual era o motivo que continuava chovendo? Porque eles tinham união entre eles. E esse ponto que a gente vai chegar. Vamos começar com esse detalhe, mas para ligar o final ao começo. O que aconteceu? Está escrito no Shema Israel que se a gente se comportar errado, se a gente fizer idolatria, não vai chover. E é claro, quando a Torá fala uma coisa, ela está se referindo a uma idolatria por opção, por livre-arbítrio. Não está falando de um cristão novo que nasceu numa família de cristãos novos, que está rezando na igreja, ou um canibal numa tribo de canibais que ele está matando para comer. Ele está falando sobre pessoas que optaram por fazer a coisa errada. Ou seja, quem já nasceu fazendo a coisa errada, quem foi ensinado a fazer a coisa errada, não tem como ser julgado por ter feito a coisa errada. A bondade divina, ela ultrapassa
ou seja, o que Deus pode fazer para liberar a gente de uma retificação, ele vai fazer. E o principal é que se a pessoa não sabia, não estava consciente do que ele estava fazendo, então ele não tem que receber um castigo pelo que ele estava fazendo. Isso é uma coisa óbvia. E o detalhe aqui é esse que é o problema. Agora, o problema aqui foi que o rei de Israel, o Ahav, ele estava consciente de que a idolatria era uma coisa errada. Por quê? Porque Eliyahu Navi fez uma proposta para ele: a gente vai lá para o Monte Carmelo e você traz todos os seus sacerdotes. A mulher do Ahav, a mulher do rei de Israel, ela era libanesa, era de Sidon, mas era uma época que os libaneses eram fenícios, alguma coisa assim, não sei que povo exatamente que era, não eram os árabes de hoje. Então ela trouxe a estátua lá, o deus do Líbano, que era um Baal qualquer coisa. E ele, esse rei, o Ahav, o rei de Israel, consciente de que é proibido fazer idolatria, ele ainda acrescentou uma nova idolatria no currículo das idolatrias que eles tinham. Então as pessoas que estavam acostumadas a fazer idolatria, eles faziam porque os pais ensinaram, eles tinham a opção de falar: olha, esse Deus aí a gente não quer, a gente não conhece, isso é uma idolatria. Ah, tá bom. Mas o rei propôs uma nova idolatria, as pessoas aderiram a essa nova idolatria. Então, quer dizer, eles tiveram livre-arbítrio de escolher uma nova idolatria. Então, isso é uma coisa muito grave. O rei tinha lá Eliyahu Navi, profeta Elias, do lado dele. O profeta Elias falou: olha, vocês vêm no Monte Carmelo, traz todos os sacerdotes do Baal, que era aquela nova idolatria, a idolatria da esposa do Ahav, era o deus do Líbano. Vocês trazem todos os 400 sacerdotes do Baal, eles vão fazer um sacrifício, a gente vai fazer um sacrifício, e o Deus que existir de verdade, o fogo vai descer do céu para o sacrifício dele. Quer dizer, essa é a condição que a gente vai fazer esse sacrifício, que vamos fazer o abate do animal, mas não vamos acender a fogueira do altar. Então o fogo tem que descer do céu. E eles fizeram, o rei concordou, os sacerdotes do Baal concordaram, eles já tinham o truque lá para fazer o fogo acender. Aí o truque não deu certo, e o dia inteiro eles ficaram gritando, berrando, que eles tinham escondido uma pessoa embaixo do altar e pensaram que ele adormeceu. E eles rezavam lá, gritos e berros, só para o cara acordar, e ele tinha sido picado por uma cobra, morreu. Isso eles não sabiam. Quer dizer, tudo lá de cima, até que chegou próximo ao pôr do sol. Foi a vez de Eliyahu Navi pedir para Hashem fazer o fogo descer do céu. Eliyahu Navi fez uma reza curta. Ele falou: Aneine Hashem, Aneine, me responda, Hashem, me responda. Ele pediu duas coisas. Ele pediu para Hashem fazer o fogo descer do céu e para que eles não pensarem que ele fez algum truque, algum feitiço, alguma coisa assim. E aí desceu um fogo do céu, todo mundo viu que isso era coisa lá de cima, que isso era de Deus. Então todo o povo falou: Hashem Eloquim, Hashem Eloquim, Hashem é Deus, Hashem é Deus. E eles pegaram todos os 400 sacerdotes do Baal, falaram: olha, vocês obrigaram a gente a fazer idolatria até agora, e fizeram lente. Tá bom? Então, quer dizer, esse rei, ele aceitou a proposta, ele viu que o fogo desceu do céu. Com tudo isso, eles decidiram que ele contou para a rainha era libanesa, e ela falou: não, a religião que vai continuar sendo a minha. Ela traz mais 400 sacerdotes lá do Líbano, não tem problema. Mas ela falou: agora eu vou matar todos os sacerdotes judeus, todos os profetas judeus. Aí o rei, acho que, não sei, não importava para ele. E o profeta Ovadiah conseguiu esconder 100 profetas judeus, 50 em cada caverna.
E o profeta Obadiah não era suspeito para a rainha, porque ele era do Edom, é um país que não estava com boas relações com os judeus, e ele tinha se convertido ao judaísmo, então ela não sabia que ele era um profeta, ela achava que e ele era o chefe da cozinha. Ele levava comida da cozinha do rei para 100 pessoas no ano que não tinha chuva. E todo mundo sabia que ele estava fazendo isso, porque todo mundo precisava ajudar, todo mundo era cúmplice, e todo mundo ajudava e ninguém dedurava. Dizem nossos sábios, por causa que eles não tinham dedo duro, tipo, por causa que eles não tinham delatores, que uma pessoa não falava mal do outro, por isso Hashem ajudava eles, mesmo que eles eram idólatras por opção. Eles tinham uma idolatria, depois eles optaram por outra idolatria, quer dizer, eles escolheram fazer idolatria. Eles nasceram em famílias idólatras, mas depois tiveram o próprio livre-arbítrio para escolher uma nova idolatria. Mesmo assim, Hashem ajudava eles, a chuva caía na hora, eles ganhavam as guerras. Por quê? Porque eles não falavam mal um do outro, eles não se delatavam. Agora a gente vai ver, no caso do rei David, quando ele fugiu do Shaul, todo mundo estava delatando, todo mundo dedurando. Ele chegava numa cidade para se esconder, já iam lá para o Shaul, falavam, olha, o Davi está escondido aqui na nossa cidade, vem aqui assassinar ele. Por isso que, mesmo que eles eram religiosos, eram judeus religiosos, eles rezavam para Hashem, por causa que eles, um falava mal do outro, fazia intriga com o outro, por causa disso, Hashem não ajudava eles. E aí a gente vai chegar no detalhe, por que o nosso Beit HaMikdash foi destruído. O primeiro Beit HaMikdash, ele foi destruído por causa de idolatria. O que quer dizer por causa de idolatria? Novamente, não é porque a pessoa nasceu numa família que estava rezando para a estátua, porque aí ele não é culpado. Mas aí é acréscimo a idolatria. Aí é a idolatria por opção, é saber que está fazendo idolatria. O primeiro Beit HaMikdash foi destruído também por Gilui Arayot, que eles tinham relações ilícitas. Tipo, as passeatas lá deviam ser muito grandes. Como hoje o governo de Israel se orgulha, assim, a gente sabe, Deus criou o homem e a mulher, Deus não criou dois homens, Deus não criou duas mulheres, Deus criou um homem e uma mulher, dá brachá para eles, para terem muitos filhos. Então, só que na época do primeiro Beit HaMikdash já tinha essas opções aí que não são de acordo com a Torá. Então esse foi o segundo crime lá que eles cometeram, e tipo, ter relações proibidas pela Torá e assassinatos. Então era idolatria, relações proibidas e assassinatos. O Beit HaMikdash foi destruído. O profeta Yirmiyahu, o profeta Jeremias falou que eles vão para Babel, para Babilônia, vão ficar lá 70 anos. O segundo Beit HaMikdash, ele foi destruído por causa de ódio gratuito. E ódio gratuito, aí vamos entrar na profundidade da coisa. Então, quer dizer, não tinha lá problemas de idolatria que justificasse essa destruição. Podia até ter, mas não que justificasse a destruição do Beit HaMikdash. Não tinha problemas não tinha nada que justificasse a não ser o ódio gratuito. E o que vem a ser esse ódio gratuito? Nossos sábios trazem uma história do Kamtza. Essa história é chamada a Kamtza Bar Kamtza. Por causa de Kamtza Bar Kamtza foi destruído o Beit HaMikdash. Na verdade era uma pessoa só, que chamava Bar Kamtza. E tinha um milionário na cidade, em Jerusalém, que ele fez uma festa muito grande. Ele pediu para o faxineiro dele para convidar o Kamtza, que era o amigo dele. O faxineiro, uma pessoa simples, não se atrapalhou entre Kamtza e Bar Kamtza, para ele parecer que é a mesma pessoa.
convidou o Bar Kamsa, que é o maior inimigo desse ricaço. O Bar Kamsa, ele entendeu, que bom, ele está me convidando, quer dizer que ele quer se reconciliar comigo, então ele aceitou o convite. Então, primeira possibilidade de fazer a reconciliação. Na hora do casamento, esse ricaço vê o Bar Kamsa no casamento do filho dele, da filha. A Gemara traz que foi uma festa, mas não fala detalhes sobre a festa. Mas aí ele fala para o Bar Kamsa: sai da minha festa. Aí o Bar Kamsa fala: olha, desculpa, né? Entendi que foi um engano. Mas então, agora que eu já estou aqui, deixa eu ficar aqui, eu pago por tudo que eu comer. Quer dizer, segunda oportunidade de reconciliação. O ricaço falou: de jeito nenhum, sai da minha festa. O Bar Kamsa falou: sabe o que? Eu pago metade dessa festa. Então, quando se fazia um casamento, antigamente, o pai do noivo pagava metade, o pai da noiva pagava metade. O Bar Kamsa falou: olha, a sua parte, o que você teria que pagar por esse casamento, eu pago. Olha, a terceira possibilidade de reconciliação. O ricaço falou: não, eu quero que você saia da minha festa. O Bar Kamsa falou: eu pago toda a festa, eu pago a sua parte e a parte do outro lado também. O ricaço falou: não. Pegou ele pela mão, colocou ele para fora. Quer dizer, tinha 4 oportunidades de resolver esse problema e não resolveu. E aí o Bar Kamsa, ele foi para o governo romano e fez toda uma intriga até que terminou numa guerra entre os romanos e os judeus, e o final dessa guerra é que o Beit HaMikdash foi destruído. E os nossos sábios chamam isso de ódio gratuito. Os Mefarshim, eles tentam decifrar essa linguagem ódio gratuito porque não foi gratuito. O que aconteceu aqui? O Bar Kamsa tinha um problema com o dono da festa, então não foi de graça. O dono da festa chegou, falou para ele sair, ele não queria sair. Ou seja, a gente não tem como chamar isso de graça. Não é que não tinha nada, então por que eles falam gratuito? Diz o Rashi que, olha, o motivo era muito pequeno. Olha por que eles brigaram. Não justificava por um motivo desses, não justificava eles brigarem, e se eles já brigaram, não justificava se vingar dessa maneira, que a cidade inteira foi destruída, inclusive a família do Bar Kamsa, inclusive o próprio Bar Kamsa, com certeza todo mundo morreu nessa guerra. Então não justificava tudo isso. Então o Rashi diz: olha, com certeza o que eles estão falando que foi por motivo ódio gratuito, que eles estão chamando isso de odiar de graça, é porque o motivo era pequeno, então a gente vai chamar isso de ódio gratuito. Quer dizer que não tem muito motivo para odiar, e de qualquer jeito eles estavam odiando. Aí nós vamos mais fundo e nós falamos, então a Gemara poderia dizer: olha, não chamar isso de ódio gratuito, mas chamar isso de, olha, por um ódio pequeno, por um motivo pequeno. Não falar que não tinha motivo tinha. Então por que a Gemara usou essa expressão ódio gratuito e não falou: olha, o Beit HaMikdash foi destruído por motivos pequenos? Por que a Gemara fala sem motivo? E aí a gente entra nas 4 possibilidades que eles tinham para reconciliar e eles perderam. Ou seja, a primeira possibilidade, que o faxineiro errou e no lugar de convidar o amigo, convidou o inimigo. O inimigo concordou em vir para a festa, achou que querem fazer as pazes com ele. Então, tinha uma possibilidade de reconciliar e não reconciliou. E depois o Bar Kamsa ofereceu que ele paga o que ele vai comer. Depois ele ofereceu que ele paga metade da festa. Depois ele ofereceu que ele paga a festa inteira. Então eles tiveram quatro propostas de reconciliação e eles não reconciliaram. Por isso que a Gemara chama de graça. Quer dizer assim, motivo pequeno
é quando existe um motivo e ele é pequeno, mas não existe nada que possa desfazer esse motivo pequeno. Mas agora, aqui no caso, eles poderiam desfazer esse motivo pequeno. Foram 4 pedidos para desfazer o motivo pequeno, e nenhum dos 4 pedidos foi atendido. Então, o que a gente diz assim, por motivo pequeno, se aconteceu alguma coisa pequena, e uma pessoa mora num país, o outro mora no outro, e não tem ligação entre esses países, tipo assim, uma pessoa mora na Coreia do Norte, e o outro mora, não sei, falar na Coreia do Sul, vamos dizer assim, o outro mora em Cuba, vamos dizer, não, Cuba, Coreia do Norte, ainda talvez tenha algum, vamos dizer assim, que um mora na Coreia do Norte, e o outro num país que é o país oposto. Então eles não têm como se reconciliar, porque eles não têm como se comunicar, eles não têm como se encontrar. Na hora que já existe uma possibilidade de comunicação, que eles têm como reconciliar e não reconciliam, aí a Gemara vai chamar agora de gratuito. Porque agora você não vai poder usar esse pequeno motivo como justificativa, porque existe a possibilidade de não ter mais motivo nenhum, de reconciliar. E é isso que a gente aprende, o fato de que todo esse problema daquele erro de faxineiro, a Gemara começa contando para a gente essa história e não conta os nomes das pessoas, tipo, a Gemara diz que, olha, tinha um grande ricaço em Jerusalém. Isso que a Gemara não fala quem era essa pessoa, então a gente já está vendo que a Gemara está tomando cuidado em não expor as pessoas. Então a gente entende que a continuação também, essas palavras Kamtza e Bar Kamtza também não eram nomes verdadeiros. Se a Gemara não quer expor nem a pessoa que causou tudo, que foi o ricaço que expulsou o Bar Kamtza da festa, com certeza, na hora que a Gemara fala Kamtza, Bar Kamtza, ela também não está falando os nomes verdadeiros. Está dando um exemplo. Existiam 2 pessoas, e a palavra Kamtza em aramaico quer dizer formiga, e Bar Kamtza é o filho da formiga, quer dizer uma formiguinha menor ainda. Então a Gemara chama o amigo do ricaço, esse ricaço existiu, ele tinha um amigo, ele tinha um inimigo. O amigo dele vai ser chamado de formiga. Olha a coisa como é pequena. E o inimigo vai ser chamado de filho da formiga, Bar Kamtza. Quer dizer, olha a coisinha tão pequenininha. E por causa disso vai ter a Terceira Guerra Mundial, Beit HaMikdash destruído por causa de uma coisinha tão pequenininha, por causa da formiga, filho da formiga. Então começa com o erro de uma pessoa simples, uma pessoa que é um faxineiro. E ele é uma pessoa simples, ele não é obrigado a saber tudo. Ele se ele soubesse tudo, ele seria o diretor do banco, não estaria trabalhando na limpeza. Então, você pede para ele entregar uma carta, você tem que saber que na função que ele está, você não pode cobrar dele saber certinho tudo. Ele não é o carteiro oficial, e até se fosse, o carteiro não pode errar com nomes muito parecidos. Então esse que é todo o raciocínio que está por trás da coisa. Tipo, o raciocínio é assim, por que tem que falar que o shamash, que o faxineiro foi a pessoa que foi fazer o convite? Por que não falou, olha, o ricaço, ele mandou o prefeito da cidade para fazer o convite? Porque falou, foi o faxineiro, já para mostrar, olha, a pessoa é simples, ele pode errar, né? Por que você está cobrando dele de não fazer um erro? Então, continuação. Então, o Kamtza, a formiga, Bar Kamtza, o filho da formiga, o faxineiro foi o que levou o convite e se atrapalhou. Então, olha, por causa dessas coisas tão pequenas, olha o que vai acontecer. Aí o Bar Kamtza, quando foi expulso da festa, ele falou, estavam lá todos os rabinos e todo mundo ficou com medo, ninguém falou nada. Então ele resolveu se encontrar com o imperador de Roma. Daqui você vê que esse Bar Kamtza, que ele é chamado de formiguinha pequenininha, filho da formiga, ele era uma pessoa muito importante no mundo.
para se encontrar com o imperador de Roma, tinha que ter muito dinheiro. E ele se encontrou com o imperador, ele falou, olha, os judeus eles vão fazer uma revolução contra você, eu sou seu amigo que vem te avisar. Aí o imperador falou, me prova que isso é correto. Aí ele falou, então tenta mandar para eles um sacrifício para o Beit HaMikdash. Eles não vão aceitar. Então isso mostra que eles já estão se preparando para te atacar. Por que ele fez isso? Nós sabemos na história de Roma, os romanos e os persas eram Estados Unidos e Irã. Os persas, eles sempre colocaram Roma em perigo, o Roma sempre colocou a Pérsia em perigo, e eles tinham um limite entre eles. Esse limite era nós, a terra de Israel. Nós éramos Estado dentro do Império Romano, e depois de nós era a Pérsia. Então, na hora que o imperador de Roma ouve que, olha, os judeus vão virar bandeira, então eles vão lutar contra Roma, quer dizer que eles já têm os persas ajudando, eles já fizeram uma aliança com os persas. Então se o imperador romano vai mandar um corban, e eles não vão, se eles aceitarem, aí os persas vão falar, vocês estão traindo a gente, agora vocês estão puxando o saco dos romanos. Então eles teriam que mostrar que eles não vão aceitar. Então isso era tudo um planejamento político. E na hora que o imperador romano ele ouve, os judeus vão fazer uma revolução, ele já imagina agora os judeus, eles vão sair do bloco americano, eles vão para o bloco do Irã. Eles vão ajudar agora o lado contrário. Aí o imperador romano mandou o Corban chega no Beit HaMikdash, e lá no Beit HaMikdash tem o rabino do Beit HaMikdash. No caminho pro Beit HaMikdash, pro Templo Sagrado de Jerusalém, o Bar Kamsa já fez um defeito no Corban, que pela Halachá, pela lei judaica, não poderia fazer daquele animal sacrifício. Chega no Beit HaMikdash, tem um debate sobre isso, chegou o sacrifício do imperador romano e ele está com um defeito. Os sábios de Israel falam, olha, faz esse sacrifício, porque senão vai ter uma guerra. Os romanos, eles estão tendo toda uma política, o Bar Kamsa foi até o imperador, fez lá intriga, voltou junto com a delegação romana para fazer esse sacrifício, ele está junto. Aí falaram, não, aqui tem uma hierarquia, os sábios de Israel, eles podem determinar cada um na casa deles o que fazer, mas tem um rabino do Templo Sagrado de Jerusalém, tem um rabino do Beit HaMikdash. E o rabino do Beit HaMikdash, ele foi durão. Ele falou, não vamos sacrificar esse corban, porque senão todo mundo vai falar que é permitido sacrificar, fazer um sacrifício de um animal com defeito. Aí os sábios de Israel falaram, então vai ter uma guerra, todo mundo vai morrer, então vamos matar o Bar Kamsa. E aí os romanos não vão saber que o sacrifício não foi feito. Vamos decretar agora que dentro a gente, para salvar o povo inteiro, a gente mata um para não morrer mais ninguém. Aí o rabino do Beit HaMikdash, de novo, foi durão e falou, não, vão falar que quem fez o defeito no Corban, no sacrifício, tem que pena de morte. Então, ele foi durão. O Kamsa não tem nada a ver com a história. O ricaço que fez a festa foi durão com o Bar Kamsa. O Bar Kamsa foi durão, não abriu mão, foi lá fazer intriga com os romanos. O rabino do Beit HaMikdash foi durão, não deixou sacrificar o corban do imperador. Ou seja, a mensagem que está por trás disso é assim, quando nossos sábios falam ódio gratuito, quer dizer assim, não seja durão. Você poderia, quer dizer, essa dureza de coração é de graça. Quer dizer, você poderia ser uma pessoa coração mole. Então agora vamos aproveitar então essa situação para explicar um pequeno detalhe. Por que duas pessoas brigam? Alguém se comportou com você de uma maneira muito dura. Então uma pessoa se comportou com você como uma égua.
aí você dá de volta. Então você levou um coice e você dá um coice de volta. Aí a pessoa vai contar para o mundo inteiro, fala, olha que água, vocês estão vendo a marca do coice que ela me deu? Ou seja, por que alguém tem que causar para si próprio uma coisa dessas? Imagina no caso da festa, do Kamsa Bar Kamsa. O Bar Kamsa chegou na festa, foi convidado por engano. Se ele saísse de lá sem problemas, todo mundo ia falar, olha, vocês estão vendo, o Bar Kamsa é um tzadik, e esse ricaço aí é um cavalo. Agora, o fato dele ter sido durão também, aí no fim, o que aconteceu? Ele virou a pessoa que, por causa dele, a cidade de Jerusalém foi destruída. Ele causou a morte de 1 milhão de pessoas. Então, a moral da história é assim, se alguém te faz alguma coisa, lá em cima tem os anjos fazendo a contabilidade. O que a gente pode fazer só antes da reza, a gente fala, olha, eu recebo sobre mim o mandamento divino de amar o próximo como a si mesmo. De noite antes de dormir, você pede para Hashem, você fala, não quero que nenhuma pessoa seja castigada por causa de mim. Isso é o máximo que a gente consegue fazer. Mas os anjos lá em cima, no tribunal divino, eles são perfeccionistas. Esse é o nosso problema com eles. Eles são perfeccionistas, eles não abrem mão de nada. Então eles falaram, tá vendo? Essa pessoa levou um coice. Então esse que deu o coice tem que castigar ele severamente. Então essa que levou o coice agora vai lá e dá um coice de volta. Aí inverte. Aí o tribunal divino fala, olha, coitado. Coitado, levou o coice de volta. Então, no fim, esse que causou tudo, no fim ele fica vítima. Ou seja, esse que começou, esse que te deu o coice, na hora que você dá o coice de volta, você vira o agressor e a pessoa que te agrediu vira vítima. Então, por isso que a gente tem que fazer, quando nós somos agredidos, tipo no caso do Kamsa, porque a Gemara fala, foi de graça, você destruiu o Beit HaMikdash de graça. Porque foi certo que o ricaço fez para ele, convidou ele colocou a melhor roupa que ele tinha, avisou todo mundo que ele foi convidado para a festa, pegou a esposa, chega lá, fazem para ele passar uma vergonha dessas, tipo, fazem dele como se ele fosse, aqui em São Paulo falou, arroz de festa, quem se convida para todas as festas. Eu pessoalmente já conversei com minha filha, ela está com 8 aninhos, né? Está escolhendo já a profissão. As crianças dessa geração, elas são precoces. Então primeiro ela tinha escolhido que ela vai ser frentista de posto de gasolina. Aí eu falei, legal, então vamos comprar um posto, né? Vamos aí, eu vou ser o seu sócio. Aí depois ela mudou de ideia, ela falou que vai ser fotógrafa. Eu falei, então eu faço os casamentos. Aí eu falo que eu só faço casamento se a pessoa contratar a minha filha como fotógrafa. Aí eu vou conversando com ela, a gente vai fazendo os acordos. Então, o que acontece na prática, você imagina numa situação dessas, a sua filha chega e conta que alguém xingou ela. Então, o que a gente tem que falar? Olha, nós temos que se comportar de uma maneira natural. Então, avisar os pais dessa pessoa que xingou ela, não sei, avisar a diretora da escola, avisar a professora, mas nada acontece. Então, acabou. Então, reza, pede pra gente proteger. Mas xingar a outra de volta, aí você vira agressora. Alguém te bateu, ir lá bater de volta, aí todo mundo vai esquecer quem te bateu, aí você vai virar agressora. Então o que a gente aprende do Kamsa Bar Kamsa, que isso que ele reagiu, e ainda de maneira desproporcional, no fim ele virou o vilão da história. Não só, mas dizem nossos sábios, o motivo que a gente mora no Brasil hoje é por causa dele.
porque ele causou a destruição do Bet HaMikdash, ele causou, dizem nossos sábios explicitamente, por causa de Kamtza Bar Kamtza, por causa disso Jerusalém foi destruído. Eles não falam que foi por causa dos romanos, não falam que foi por causa dessa pessoa. Então, mas quem destruiu o Bet HaMikdash não foi ele, foram os romanos, mas foi por causa dele. Então, esse é um raciocínio que ele se aplica a toda e qualquer situação. Ou seja, alguém te fez uma coisa, alguém te agrediu, então, claro, você tem que tomar as providências para se proteger, para que essa agressão não aconteça novamente, mas longe de agredir de volta. Ou seja, se é uma agressão verbal, então evita estar ao lado dessa pessoa que está te xingando. Se é todo e qualquer tipo de perseguição, está escrito, o rei Salomão, ele falou um versículo muito importante: Elokim mevakesh nerdav, que Hashem, ele vai procurar o bem da pessoa que está perseguindo. Diz o Midrash, até se esse que está perseguindo, ele é um tzadik, ele é uma pessoa boa, ele está perseguindo uma pessoa ruim, Hashem vai deixar, Deus vai deixar tudo que ele está fazendo para ajudar essa pessoa ruim pelo fato de ele estar sendo perseguido. Então é isso que eu causo na hora que eu vou reagir. Ou seja, alguém me deu um coice, na hora que eu vou dar de volta, eu estou causando que agora Deus deixa tudo que ele está fazendo para ajudar o meu inimigo. É isso que eu quero dar para ele toda essa força. Não quero dar para ele toda essa força. Por isso está escrito, uma das maldições da Torá é que a gente vai fugir e não vai ter ninguém nos perseguindo. Essa é uma das maldições da Torá. E a pergunta simplicíssima do Rabbi Moshe Kramer de Vilna, ele pergunta, eu falo assim, isso aqui é uma bênção, que ninguém está te perseguindo, é uma bênção. Por que isso está sendo visto como maldição? Que maldição tem nisso? Isso é uma bênção, ninguém está te perseguindo. E aí ele traz a conclusão muito, muito, muito interessante. Esse versículo do rei Salomão, que Elokim mevakesh et nerdav. É uma gramática da época antiga, não é et anerdav, et nerdav. Que Hashem, ele vai procurar o bem do que está sendo perseguido. E aí ele falou assim, por causa disso, essa maldição da Torá, de que a gente vai fugir e não vai ter ninguém nos perseguindo, é uma maldição verdadeira. Porque se tivesse alguém nos perseguindo, aí Hashem, Deus, deixaria tudo que ele está fazendo para nos ajudar. Por isso que sempre temos essa bênção, que tem pessoas nos perseguindo, para que Deus possa justificar no tribunal divino que ele é obrigado a deixar tudo que ele está fazendo para nos ajudar. E a gente acha ruim, a gente fala, olha quanta gente nos perseguindo. Muito pelo contrário, quanto mais gente perseguindo a gente, mais Hashem, mais Deus ajuda a gente. Então esse é o detalhe, quer dizer, o Bar Kamtza, dizem nossos sábios, ele causou a destruição. Então se ele tivesse saído humilhado da festa, aí Hashem ia deixar tudo, Deus ia deixar tudo que ele está fazendo para ajudar esse Bar Kamtza. Ele iria ser lembrado na história como a pessoa que teve mais sucesso na vida. Aí no lugar disso ele foi se vingar, ele é lembrado como alguém que o templo sagrado de Jerusalém foi destruído por causa dele. E todas aquelas pessoas que morreram naquela guerra, todo mundo morreu por causa dele. Então, conclusão, o que a gente aprende dessa história, quando alguém te faz alguma coisa e você quer se vingar, não se vingue. Não se vingue. Você não se vingando, Deus vai deixar tudo o que ele está fazendo para te ajudar. Você acha que não vai acontecer nada para quem está te perseguindo? O tribunal divino já está atrás dele. Então a polícia divina já está atrás dele. Então, agora, você vai pegar a lei com as próprias mãos, você vai sair correndo atrás dele com um facão.
aí você que vira um bandido. Isso que a gente aprende da história do Kamsa Bar Kamsa, que o Bar Kamsa ele foi lembrado como esse que, por causa dele, Jerusalém foi destruído, o Beit HaMikdash foi destruído, todo mundo morreu, por causa que ele se vingou. Então a gente nunca deve dar de volta. Sempre que alguém está perseguindo a gente, você tem que pedir para o chefe, falar, eu não quero que você, que nenhuma pessoa seja castigada por causa de mim. Porque na hora que acontecer para aquela pessoa o que o tribunal divino está aprontando para ela, aí você vai falar, uau, você vai ficar com trauma, você vai falar, olha, isso que aconteceu por minha causa, você vai ficar com trauma. Então, para você não ficar com trauma, de manhã, antes da reza, você fala, eu assumo o mandamento positivo de amar o próximo como a si mesmo. E depois de noite, antes de dormir, aí você novamente, aí você fala, e aí tem que ser detalhadamente que eu desculpo todo mundo que me fez alguma coisa ruim, pede para Hashem não dar castigo para ninguém por sua causa. Dessa maneira você está garantido. Quem faz as contas de quem tem que ganhar, quem tem que perder nesse mundo é o tribunal divino, e dessa maneira você se garantiu, quem te aprontou vai levar, independente se você pediu ou não, porque isso está sendo contabilizado lá em cima. Agora, o que você consegue com isso, na hora que você pede para Hashem, não dá um castigo para ninguém por sua causa, aí você não vira o Bar Kamsa da história. Esse que é o detalhe. Quer dizer, aquela pessoa vai levar o castigo dela por outros motivos. Porque quem aprontou para você também aprontou para outros. Mas você não vai ser... esse sangue não vai estar na sua mão, vamos dizer assim. Então, conclusão. Alguém aprontou para você... do tribunal divino não tem como esconder isso. Então lá em cima já está decretado para ele o que ele vai levar por ter aprontado para você. Você agora resolveu se vingar, você inverte a história. Agora o tribunal divino vai ver que o coitado do seu inimigo está sendo perseguido por você, vai ajudar ele. Aí você vira o vilão da história. Então, conclusão. Alguém está me perseguindo, agradecer a Hashem que tem alguém me perseguindo, que assim a ajuda divina em relação a mim vai aumentar infinitamente, e pedir para Hashem, consequentemente alguma coisa vai acontecer para quem está te perseguindo, que o tribunal divino eles são muito perfeccionistas, pedir para Hashem pelo menos que não seja por causa de mim. Essa é a conclusão, isso é muito importante. Então agora, antes de Tisha B'Av, a gente tem que fazer esse Heshbon Nefesh, esse balanço de alma, e mudar toda a nossa estrutura intelectual, começar a pensar diferente. Muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, Atzlachá, Briut, Panassá, Bechefa, muita alegria, Bekol Tov. Em comemoração, Deus me livre, ao dia do Hurban, o melhor que a gente pode fazer mais do que sofrer pelo Beit HaMikdash que foi destruído, é não causar, não fazer com que isso aconteça no âmbito espiritual, não fazer com que isso aconteça novamente. Quer dizer, parar de ter o ódio gratuito imediatamente. Amar o próximo como a si mesmo intensamente. Bekol Tov.